Estamos de volta com o programa Alerta Geral aqui pela sua TV Ativa. Hoje, dia de receber ele, o homem que mais entende de aposentadoria. Matheus Alexandre, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem? Graças a Deus. Matheus está sempre aqui respondendo as dúvidas, esclarecendo vários e vários assuntos sobre a Previdência, sobre a aposentadoria, sobre o seu futuro. E a gente pode abrir o programa de hoje, Matheus, mostrando a foto dos felizardos. Mas os felizardos são os que ganharam na loteria? Não, quase. Se aposentaram, porque é uma felicidade para a vida toda. O Ralf vai colocar para a gente as fotos. Olha lá, quem quer sair, Matheus? Maravilha. Você sabe que se você fizer uma pergunta para mim de nomes, eu vou me perder, porque são tantos nomes e eu não consigo decorar os nomes. Claro. Mas essa é mais uma das aposentadas que aconteceu lá pelo Aposente-se, né? Tá aí uma das aposentadas que usufruiu dos serviços da Aposente-se e aí aproveitou e conseguiu se aposentar. Pode passar mais, Ralf, temos mais aí aposentados. Pois é, olha só, essas pessoas aí Feliz são da vida, todos, né, que passaram pela Aposente-se e quiseram aproveitar o serviço da Aposente-se, né? Quiseram aproveitar do profissionalismo para conseguir o benefício que está tão difícil na Previdência. Lembrando que a Aposente-se é na rua Benjamin Constant, 807, bem ao lado ali da Defensoria, né? Então você também pode entrar em contato no 3301-7912, né, Matheus? Perfeito, isso mesmo. Muito bem, vamos para as dúvidas e as questões dos nossos telespectadores. Antes, eu quero falar da palestra e da aula que vocês deram aí para mais de 30 advogados. Aí que eu falo que para um escritório ter credibilidade, tem que entender do assunto. Para a Aposente-se ter ido para São Paulo ministrar uma aula para mais de 30 advogados do setor previdenciário, porque eles entendem de verdade, né, Matheus? Sim, com certeza, né? Na realidade, a Aposente-se e toda a sua equipe, ela vem fazer parte aí de uma grande aula dada, né? E aí vocês podem ver as imagens. São mais de 30 advogados que estavam lá para receber o conhecimento que a Aposente-se tem em fazer processos. E aí que é o grande segredo quando eu digo para as pessoas de que é fácil fazer a aposentadoria? Aparentemente sim. Mas olha só, essa lista de mais de 30 advogados, estava lotada a sala, e mais uma lista de espera com o próximo curso já quase fechado, uma próxima lista de espera, para voltar a receber o conhecimento que a Aposente-se tem. Ou seja, é muita informação que precisa. E eu posso falar uma coisa para você? Claro, deve. Não consegui passar um quarto do que eu tinha para falar para esse pessoal. Tem que fazer pelo menos um mês de aula aí, né? Então, assim, é muita informação, e as pessoas não conseguem absorver também muitas dúvidas. Os próprios advogados não sabiam como fazer. Mas agora, se acontecer isso, o que eu faço? Então, aí a gente tinha que ensinar. Mas se acontecer isso, o que eu faço? Tinha que ensinar também. Então, a gente percebe o quê? Que as pessoas não têm conhecimento, não têm o profissionalismo que a Aposente-se tem, né? Isso faz toda a diferença? Faz. Faz a diferença porque a Aposente-se pega um processo, faz e cumpre. Faz e aposenta a pessoa. E isso é toda a diferença, né? Com certeza é essencial para você escolher aí o seu escritório que vai cuidar do seu futuro, né? Se eu paguei, a Carla, se eu paguei 27 anos para o INSS, posso me aposentar? Carla, pode. Vamos pensar o seguinte, Carla. Com 27 anos, você mulher, pode pensar que já tem direito a uma aposentadoria? Você pode pensar sim, porém, é muito importante que a gente faça o seu cálculo de tempo de contribuição. Por que eu digo isso? Porque uma mulher com 27 anos já pode se aposentar por tempo de contribuição proporcional. Tá? Então, na regra proporcional, a Carla já poderia se enquadrar. Porém, eu preciso fazer a contagem dela para saber se realmente ela está dentro da lei que autoriza se aposentar de modo proporcional. Ou seja, antes dos 30, a mulher pode aposentar? Pode, proporcional. Porém, temos que fazer o cálculo da Carla. Sem cálculo, Carla, não posso direcionar você para lugar nenhum. Tá? Com o seu cálculo, aí eu posso direcionar e dizer se você já pode se aposentar e inclusive está perdendo dinheiro ou não. Tá? Ou não. Depende muito do seu caso e aí a gente tem que discriminar certinho as suas contribuições. E atenção, viu, Carla? É importante você ir atrás logo, porque a lei está para mudar. Depois você se arrepende, então procure a Aposente-se. O Júlio. Matheus, eu sou enfermeiro, trabalho em 2 hospitais. O valor da minha aposentadoria será calculada do salário de qual dos 2 empregos? Aí que situação interessante a pergunta, né? Sim. Nesse caso aí, quando uma pessoa trabalha em 2 empregos, ela pode sim
fazer a aposentadoria e ela vai receber o cálculo em cima das duas situações. Porém, tem uma peculiaridade. E que isso quer dizer o quê? Tem um detalhe. Se você trabalha em 2 empregos, tá? Vamos supor, emprego A e emprego B. No emprego A eu ganho R$2.000, no emprego B eu ganho 1.000. Você pode somar 2.000 com 1.000 e dar 3.000 para a sua aposentadoria? Não. Não é assim que funciona. Você vai pegar o valor maior, 2.000, e vai somar com uma parte do segundo trabalho, tá? Então, por exemplo, daria aí em torno de R$1.500, perdão, R$2.500. Então, 2.000 do primeiro e só uma parte do segundo, mais 500, R$2.500, você poderia considerar aproximadamente este é o sentido para você conseguir entender. O cálculo é um pouquinho mais complicado, não é tão simples assim, mas para que vocês entendam, é possível, vai ser considerado as duas, mas uma na totalidade, a outra não, a outra somente uma parte. O Edson está fazendo elogio aqui. Já me aposentei na Aposentes, estou muito feliz pelo atendimento, competência do escritório. Confesso que tive dúvidas, mas quando eu cheguei no escritório do Aposentes, não tive mais dúvidas. Realmente foi o melhor escritório em todos os aspectos. Que interessante. Mas apesar de tudo isso, eu esqueci de perguntar, eu posso usar o meu dinheiro do FGTS que a empresa deposita? Eu continuo trabalhando na empresa? E aí? Ok, perfeito. Então vamos lá. Para o Edson que já aproveitou, né, e se aposentou e já se livrou dessa mudança da lei, sim, se você continua trabalhando na empresa e já está aposentado, esse dinheiro do fundo de garantia que é depositado na sua conta lá na Caixa Econômica, você pode ir até o RH da empresa e pedir para que o RH já deposite sim, porque eles têm essa obrigação, mas também já que libere o seu fundo de garantia e você já pode ir sacando, tá? E a empresa autoriza essa situação já informando isso para a Caixa Econômica Federal, para o banco, então todo mês você já pode sacar o seu fundo de garantia. Olha que maravilha. Então vamos supor que você se aposenta lá com R$1.000, está recebendo sua aposentadoria de R$1.000 e tem lá mais R$80 depositado lá no seu fundo de garantia. Todo mês você pode ir lá e sacar seus R$80, tá? É seu, pode sacar sim, sem problemas nenhum. Não precisa deixar o fundo de garantia, como é o caso de qualquer outro funcionário normal. Sim, exatamente. Quando você tem um funcionário normal, ele não é aposentado, a empresa deposita e fica preso. Só pode sacar fundo de garantia quando ele vai sair da empresa, né? Ele é demitido da empresa, então ele saca. Porém, o aposentado não, o aposentado tem esse privilégio. Por isso que é interessante se aposentar, porque você pode ter esse privilégio, pode continuar trabalhando na empresa e já sacar o seu fundo de garantia. Isso faz a diferença, no final das contas, lá, né, no mês, você pode ter um dinheirinho a mais. Tá aí, interessante, eu também não sabia dessa aí. O Carlos Alberto tem uma pergunta. Quero saber se é verdade que a insalubridade é contada até 1998, depois disso ela não conta mais. E aí, Matheus? Você acha o quê? Eu já ouvi falar que era até 98, mas eu não sei. Muito bem, vamos lá então, vamos esclarecer para os nossos ouvintes. Deve ouvintes. ser uma dúvida de muita gente, né? Muita gente, não é de poucas não, tá? Na realidade, explicando direitinho para as pessoas entenderem é o quê? Até 98 era muito mais fácil ganhar a insalubridade, tá? Então por isso que as pessoas divulgam. Quando chegou em 98, ocorreram aí algumas alterações de lei, 98, 99, mas principalmente em 98 que veio tratar o quê? Quando a pessoa tem que usar o EPI, ela praticamente entende-se que ela elimina os riscos. E eliminando os riscos, elimina a exposição ao agente agressivo. Vou dar o exemplo do ruído, que é muito mais fácil, é muito mais próximo da nossa realidade, né? Da nossa realidade aqui da região. O que acontece é o seguinte, quando você trabalha numa metalúrgica, você até antes de 98, se usasse ou não usasse EPI, tanto faz, já se considerava como insalubre. Porém, a lei vem e diz, olha só, depois de 98, se você usar EPI, e EPI é o quê? Equipamento de proteção individual. É aquele protetor que se coloca no ouvido para poder tampar e eliminar o barulho. Porém, isso não elimina totalmente o barulho, né? Ele reduz, mas não elimina. E o barulho, o ruído, ele inclusive ele penetra pela pele, gente, pela pele nossa, tá? Então não é só pelo ouvido que entra o ruído, mas ele acaba vindo pela pele e atinge até o osso. Então isso já foi comprovado, já, inclusive até nas turmas recursais, que se entendeu e já sedimentou o entendimento de que é insalubre sim. Mesmo usando o EPI, mesmo usando o equipamento de proteção, vai ser considerado como insalubre. Portanto, mesmo depois de 98 e até hoje,
o ruído é considerado insalubre, mesmo usando o equipamento de proteção. Tem muita gente que pensa o seguinte, mas a empresa dá o equipamento, eu assino o documento lá que eu estou recebendo, tem o CA, o certificado de aprovação, de que o aparelho lá que vem, a concha acústica, né, que vem tampar, ela é aprovada pelo Ministério do Trabalho, então ela elimina o ruído. Não elimina, tá? Para a Previdência, não elimina, é considerado sim e tem direito à insalubridade até hoje. Então as pessoas têm essa dúvida, eu nem vou correr atrás da minha aposentadoria, porque eu sei que depois de 98 não tem mais direito. Engana-se quem pensa assim, e perde dinheiro quem pensa assim, porque pode perder uma aposentadoria e pode perder muito dinheiro com isso. Tá? Então, cuidado, o nosso alerta aqui é para que você, se trabalhou numa situação de exposição a algum agente agressivo, aí, principalmente ruído, corra, movimente-se, tá? Vá atrás, aposente-se para saber o seu direito, porque senão, se ficar paradinho aí, você não vai ganhar nada. Não vai chegar uma cartinha dizendo que você está aposentado, só se você for na aposente. Aí sim. Muito bem. Matheus, e a dica que você vai deixar para os nossos telespectadores de hoje? Puxa, vamos dar uma dica para os nossos telespectadores. Vamos pensar o seguinte, para você, eu falo muito para as pessoas que estão se aposentando, né? Para as pessoas que já têm o direito de se aposentar, mas dificilmente vocês percebem que eu falo para quem não tem direito para se aposentar. E hoje eu queria deixar uma dica para vocês, né? Vocês estão vendo aí a alteração da lei e com certeza já gerou uma minhoquinha aqui na cabeça, pensando o seguinte, será que eu vou me aposentar? Será que vale a pena continuar pagando INSS se eu nem sei se eu vou me aposentar, se vai existir aposentadoria, se o INSS vai falir, vai fechar? Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso por quê? Porque eu trato de casos de pessoas que pensaram isso há muitos anos atrás e deixaram de contribuir para o INSS. E quando elas comparecem até o escritório e falam assim, sabe o que acontece? Eu esqueci de pagar o INSS, eu até achei que não ia dar nada nisso e o tempo passou. Então, uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, o tempo passou lá atrás e vai continuar passando. E vai passar de hoje para frente também. Então, para você que pensa que talvez não chegue a ter uma aposentadoria e talvez está na dúvida se vai continuar pagando o INSS ou não, tira essa dúvida da cabeça, tá? Contribua, faça a sua parte. Mas vai mudar a regra de cálculo. Não tem problema, faz a sua parte. Contribua sim, por quê? Porque mudando a regra de cálculo ou não, um dia o seu cálculo vai chegar, um dia a sua idade vai chegar. E aproveite a vida, né? Você tem que pensar o seguinte, você não pode viver estressado porque daqui a pouco você vai se afastar por um auxílio-doença ou vai se aposentar por invalidez. Isso não é tão interessante não, tá? Então, o importante é o quê? É você viver e trabalhar e pagar o INSS como se fosse mais uma coisa, como nós brasileiros já estamos acostumados a pagar, né? Então, a gente não tem um trauma tão grande, a gente já está acostumado a pagar, a gente já nasce pagando, tem que pagar tudo. Então, paga no INSS também e o tempo vai passar. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que trabalhar para viver, a gente não tem que viver para trabalhar. Tá? É muito diferente você viver para o trabalho. Entra cedinho, sai à noite e fica naquele estresse todo. Não, isso daí faz mal. Você tem que trabalhar e aproveitar o seu trabalho. Vai se divertir, vai passear um dia com a família, vai dar uma volta. Às vezes não precisa nem gastar dinheiro, mas você tem que aproveitar a vida. E nisso, se você ficar pensando em INSS, vai ficar estressado. E eu atendo muitas pessoas que chegam num ponto de desespero no escritório. Por quê? Porque, não vou aposentar e agora que vai ser da minha vida? Você vai viver, vai continuar vivendo do mesmo jeito. Um dia vai chegar a sua cartinha de aposentadoria que a Aposente-se vai entregar para você e você vai poder se aposentar. Então, a minha dica é o quê? Não vamos estressar, né? A lei vai mudar? Sim, vai mudar. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar informações verdadeiras. Por exemplo, falta dinheiro no INSS? Não, é mentira. Não falta dinheiro no INSS, está sobrando, tá? Então, isso eu já falei aqui algumas vezes e volto a falar. De 2011 a 2015 sobrou 300 bilhões no caixa do INSS. Então, também não faça papel de palhaço para o governo, não. Não se deixe enganar. Sobra dinheiro na Previdência, sim. Mas agora tem uma crise, que tem empresas fechando, tem época de difícil, né, de crise aí. Sim, é verdade. Caiu, com certeza caiu, né? Mas também não está passando fome o INSS, gente. Está sobrando dinheiro. Arrecada-se muito dinheiro. Dá para pagar a sua aposentadoria, sim, tá? Então, fique tranquilo. O meu recado é para você que está pensando, então, em não pagar mais INSS. Não faça isso. Você pode
pode estar se prejudicando e no futuro querer correr atrás do prejuízo e talvez não dê tempo, né? O tempo passa. É aquilo que a gente fala, a palavra falada, a flecha tirada e o leite derramado não volta atrás. Tá aí um recado importante para você. Procure Aposente-se. Semana que vem ele volta. Com certeza. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, uma ótima noite. Amanhã tem mais Alerta Geral.